Meu filho está alucinado pelo horror e o que mantém é sua fé. Mas a loucura tomou conta do seu mental. Eles não podem fazer nada para aliviar seu sofrimento. Estão tentando, mas está difícil. Já aliviaram um pouco seu mental, porém não podem ir além. Se forçarem, ele ficará igual a um débil mental. Sabe por que ficam assim, não? Não. Pode me ensinar, caboclo? Sim, guardião. Os débeis que você vê na carne ou no astral sofreram o horror do inferno. Seus mentais foram tomados pelo horror e num ato de desespero se autodestruíram. Quando voltam à carne não conseguem coordenar as funções dos 7 sentidos, pois não têm a todos eles completos. Isto é eterno. Não mais leva muito tempo para que os adquiram de volta. O passado é implacável, não, caboclo? Sim, guardião. Em muitos casos os reencarnacionistas têm que paralisar o mental para que possam reconstituir, primeiro o espírito destruído e depois, em melhores condições, reativar o mental anestesiado. Isto pode demorar séculos para ser conseguido. Você nunca viu pessoas aparentemente perfeitas e normais enlouquecerem na carne? Sim, eu já vi vários casos. O porquê disto, caboclo? É com acento grave um mental que estava se recompondo e que trouxe de volta o horror do passado. Isto contraria médicos da terra, caboclo. O que sabem eles sobre a loucura, se mal conhecem o corpo físico e praticamente nada sabem sobre o corpo mental? Mas eu tenho visto alguns gênios no assunto. Nada sabem, guardião. O que fazem é aliviar o mental com calmantes que paralisam o cérebro. Dessa forma, isolam o mental do cérebro e nada mais. O calmante serve apenas para isto, mas o horror continua até que o espírito esgote todo na carne e na alma. Isto é novo para mim, caboclo. Pois isto é o umbral, guardião. Uma criação mental onde nem a luz nem as trevas pode penetrar. No umbral, somente o Criador modifica um espírito. As luzes que você viu comigo na zona neutra são emanações do Criador que envolvem espíritos que vivem o horror do umbral e são recompostos para o reencarne. E estes, como reencarnam? Débeis mentais, guardião. Mas levam no mental uma centelha do Criador divino que vai expandindo-se com o tempo, voltam a um estado normal. Como posso entender melhor sobre tão grande assunto, caboclo? Vai à biblioteca do Grande Oriente e peça livros sobre o mental, logo saberá tudo o que a maioria não sabe. Eu irei, caboclo. Está preocupado com meu filho? Sim, talvez um dia eu possa auxiliar Lucille e voltar à carne com alguma normalidade. Isto não acontecerá, mas assim mesmo eu lhe agradeço. Foi tudo minha culpa. Não caia no umbral, guardião. Você tem criado uma culpa mental que não lhe pertence. O que ele sofreu foi uma cobrança do passado. Excedeu-se quando tinha o poder e agora paga o preço da lei. Não entendo, caboclo. Poderia me esclarecer? Pois não. Num tempo muito antigo, ele foi um grande guardião e se autopromoveu a juiz de muitos, quando devia combater apenas aos que serviam às trevas. Não soube poupar aqueles que haviam sido conduzidos a tal situação ou por não terem escolha ou por ignorância. Quem nasce num meio não é culpado por ter sido influenciado por ele. Aqueles que eram nascidos em lugares dominados por mestres das trevas, quando muito, poderiam ter sido esclarecidos e não castigados. Isso deveria ter sido feito com os chefes e não com os discípulos. O que sofreu foi uma cobrança da lei de causa e efeito. Criou um karma muito forte e sofre as consequências disto até hoje. Isso me assusta, caboclo. Porque, guardião, um dia terei que acertar minhas contas também. Já não estará pagando-as, guardião? Duvido. Isto é nada perto do que fiz. Lembre-se do que eu falei há pouco. Quem vive num meio não é culpado por agir de acordo com suas regras. Muitas vezes nos excedemos em certos preconceitos que podemos saudá-los em pouco tempo. Ainda assim eu não estou tranquilo. Mas diga-me como conseguiram libertar o seu filho.
Um outro guardião capturou o ser das trevas que o denunciou ao príncipe das trevas e obrigou-o a dizer onde ele se encontrava. Depois disto foi fácil para os magos da luz libertarem-no. Qual foi o guardião? Preciso conhecê-lo. Foi o guardião dos 7 portais das trevas. Já o conheço, não é de muita conversa. Cuidado com ele, pois não é de muita conversa e não gosta de ser incomodado por coisas banais. O que eu quero dele não é coisa banal. Vou procurá-lo assim que sairmos daqui, caso não vá precisar de mim. Não precisarei, mas cuidado, pois a cobrança já foi feita e poderá incorrer em novo erro. Talvez tenha razão, mas o perdão só existe na luz. Nas trevas o que impera é a vingança e o acerto de contas. Vingança não é o melhor remédio para curar as chagas do passado. Isto vale para quem habita na luz, caboclo. Nós que vivemos nas trevas ou destruímos ou somos destruídos. Lá não existe humildade, amor ou caridade. A lei do ódio é absoluta. Veja seu filho e depois me condene se achar que estou errado. Eu não condeno a ninguém, apenas esclareço as consequências dos atos de cada um. Nisto entrou no local uma mulher toda coberta por um manto vermelho e dourado. Eu me recolhi, pois nunca havia visto tal figura antes. A curiosidade despertou em mim, mas calei-me. Ela se aproximou do leito em que o cavaleiro estava deitado. Eu fiquei observando. Ela era imponente. Olhou para ele e acariciou sua cabeça. Mas uma vez eu cheguei tarde. Porque tem que ser assim. Não adianta lamentar agora, rainha, falou a mãe do cavaleiro, não poderá fazer nada por enquanto. O ar de importância cedeu lugar a uma tristeza profunda. Ela tirou o pano que cobria sua cabeça e eu pude ver o quanto era bela. Pelos símbolos no cetro que carregava, eu vi que era uma servidora da lei também. Indaguei sobre ela ao caboclo. Quem é ela? Uma guardiã das trevas como você. Só que trabalha na linha dos encantos e dos elementos. É a guardiã de um dos pontos de força da natureza ligados aos guardiões dos mistérios maiores. Isto eu não conheço, caboclo. Ainda cedo para que possa saber de tudo, guardião, o tempo ensinará. Porque ela está chorando. Você não choraria se algo acontecesse à sua princesa? Isto quer dizer. Sim, é isso mesmo. Quer que eu apresente a ela? Não, vai que ela saiba que ele está assim por culpa minha e eu terei problemas depois. Teme tanto assim a algo que fugiu ao seu controle, guardião? Se pensar sempre assim acabará voltando ao umbral. É melhor assumir de vez minha responsabilidade. Vamos então. Eu a conheci e ela não me culpou de nada. Aceitava tudo como inevitável. São coisas do nosso destino. Isto não muda nunca. Quando um sobe o outro cai. Até quando se repetirá, caboclo? Não sei, rainha. Quem pode responder a essa pergunta não se faz visível a nós. Quem sabe um dia tudo termine. Assim espero, pois já estou cansada de tanta luta. Há momentos em que gostaria de largar tudo, mas nem isto me é permitido. Confie no futuro e terá forças para o presente. Ela nada respondeu. O manto negro do silêncio a envolveu. Despedimos-nos e partimos. O caboclo foi cuidar de seus afazeres e eu fui ao encontro do guardião dos 7 portais das trevas. Procurei o companheiro das 7 portas, pois era nos seus domínios que eu iria adentrar. Ele concordou em me conduzir ao seu chefe, o maioral no seu ponto de força na lei da natureza. Ao entrar nos seus domínios, viu quanto era poderoso. Quando nos aproximamos de sua morada, fomos barrados por lanceiros negros. Após algumas palavras com o meu guia naquela região, foi-me permitida a passagem. Percebi que ali só entrava quem obtivesse ordem e também só saía quem obtivesse. Na Assembleia, eu nunca havia desconfiado de tamanho poder por parte do guardião dos 7 portais. Ao entrarmos em seu castelo, fui obrigado a deixar minhas armas com um soldado da antiguidade. Outro nos conduziu ao seu encontro. Quando estávamos diante dele, perguntou-me: O que deseja,
Senhor da meia-noite. Vim ao seu encontro porque fiquei sabendo que tem alguém em seu reino que me pertence. Todos os que estão nos meus domínios me pertencem, isto é indiscutível. Mas, se eu achar que pode levá-lo, eu darei de presente. Quem é o infeliz? É aquele que denunciou o cavaleiro da estrela da guia ao príncipe das trevas. Ele deu uma gargalhada e com os seus olhos frios que pareciam atravessar meus ossos, lançou umas faíscas em minha direção. Quem disse que ele lhe pertence? Eu me assustei com seu tom de voz. Tenho contas a ajustar com ele. Vou mostrar-lhe onde ele está. Num relance, estávamos numa localidade infernal. Que lugar é este, Senhor Guardião dos Sete Portais? Aqui é onde reeduco os traidores. Tem até um local para isto. Para cada tipo de delito, tem um lugar para reeducação. Por isto sou o Senhor dos Sete Portais das Trevas. Entendo. Ainda não entende, Senhor da Meia-Noite, tem apenas uma vaga ideia. Olhando para um dos guardas do lugar ele falou. Traga-me o canalha que servia a Lúcifer. Num instante ele foi trazido. Tinha uma corrente no pescoço e o corpo reduzido a pele e ossos. Tinha marcas por todo o corpo. Ei-lo aí, Senhor da Meia-Noite. É isto aí que lhe pertence? Acha que o castigaria melhor do que eu? Duvido. Acho que não faria melhor para ele pagar a traição. Pois eu não estou cobrando a traição de agora. O que ele está pagando é uma traição cometida há 4.000 anos atrás, quando era um miserável e ganancioso sacerdote. Agora ele vai pagar esta traição. Conseguiu me escapar por muito tempo, mas agora vai passar o mesmo tempo em meu reino. Quando eu o soltar, será o mais perfeito dos espíritos, pois terá medo até de se olhar. Posso falar com ele? À vontade, Senhor da Meia-Noite. Eu me aproximei e chamei-o pelo nome. Vamos, traidor, encare-me agora. Ajude-me, amo. Eu imploro sua ajuda, estão acabando comigo. Que pena, não. Devia ter pensado nisso antes de me trair. Porque não veio acertar suas contas comigo ao invés de descarregar seu ódio no meu amigo da luz. Ele também era culpado por minha queda. Assim me vinguei dos dois. Conte-me sua história, cão. Depois verei o que posso fazer por você. Nós já fomos irmãos num passado longínquo. Não nos demos muito bem e este foi o princípio de toda a discórdia. Diga a ele o que você fez naquela época, traidor, falou irado o guardião dos portais. Eu era um grande mago negro, usei o conhecimento dos mistérios das trevas para matá-lo. Caí muito quando desencarnei. Consegui me integrar às regiões de Lúcifer e de lá comecei a persegui-lo implacavelmente. Quando você reencarnou, logo eu reencarnei também. Mas eu vim sem poder algum e ainda escravo seu. Na carne, eu não me lembrava de nada, mas ainda o odiava. Quando me ofereceu a liberdade, vi a oportunidade de ganhar com sua oferta. Eu já vinha trabalhando para virar sua cabeça. Aquilo que aconteceu entre você e sua esposa foi resultado do trabalho de um feiticeiro africano. Quer dizer que eu estava sendo obsediado? Isso mesmo, amo. Que imbecil eu fui. Por que só agora eu descubro isto? Lúcifer encobriu tudo com sua capa vermelha e negra, falou o guardião dos sete portais. Ele usou este imbecil para derrubá-lo. O assassino que o conduziu até onde estava sua esposa também era um instrumento dele. Onde se encontra aquele canalha? Tenho procurado por ele em todos os lugares e não o encontro. Ele está integrado às hostes de Lúcifer. Diga-me, Senhor Guardião dos Sete Portais das Trevas, o que foi que ele fez para atraí-lo há milênios atrás? O cavaleiro era seu protetor à direita e eu à esquerda. Por ambição ele praticou uma cerimônia negra que o envolveu em fios tão fortes, que até nós fomos envolvidos. Muitos dos meus caíram nas garras de Lúcifer. Ele me odeia por eu ser um guardião da lei e tirar-lhe muitos escravos. Você caiu, o cavaleiro caiu e eu caí, todos vítimas do mesmo canalha, este traidor aí.
Falou-me sobre como fora o golpe para se apossar do meu reino. Ao final de tudo eu era outro agora conhecia todos os fios do destino. Quando já me retirava, ele implorou. Irmão, não me deixe aqui. Não o deixarei, irmão. Assim que você pagar o que deve ao Senhor Guardião dos 7 Portais das Trevas, eu virei buscá-lo para que me pague também. Ele ficou ali se lamentando de sua falta de sorte. Conhecendo a lei. Quando já estávamos no salão do guardião, eu pedi para que revelasse o meu passado. Das coisas que me falou, vou dizer-lhe apenas que eu já havia sido um grande iniciado e que caí por causa do meu irmão. Também disse que o cavaleiro havia sido meu pai há 7.000 anos atrás e que minha esposa, a madre, já havia sido uma filha dele, assim como a minha princesa. Então é por isso que ele nos conduziu para o serviço da lei. Queria nos elevar sem que percebêssemos nada. Sim. Ele tem passado os últimos milênios ajudando aos seus. Saiba que você foi bisneto dele na última encarnação, Senhor da Meia-Noite. A fortuna que herdou provinha do que ele deixou aos filhos e eles aos netos, e quando você veio à carne tudo estava preparado para que fosse um grande homem. Mas você enveredou por um caminho estranho e colocou tudo a perder. Qual seria o caminho? Seu sogro iria indicá-lo para um cargo importante na corte de rei. Lá você poderia usar toda a sua inteligência para coisas boas em relação à colônia. O porquê, você já sabe. Só uma coisa boa resultou de todo o esforço do cavalheiro. O que foi? Sua antiga esposa usou toda a sua fortuna em benefício daqueles que eram amparados pela ordem que ela abraçou. A fortuna foi diluída entre muitos que nada tinham, além da própria vida. Melhor assim. Além do mais, imbecil, ela era virgem. Sua voz trazia um rancor profundo. Eu engoli o imbecil como um elogio, pois fui muito mais que isso. Ele bateu o pé e o recinto encheu-se de belas mulheres. Olha, idiota. Todas elas são minhas e ainda assim não toco em nenhuma. Mas mesmo que eu escolhesse uma, após minha escolha eu a aceitaria como ela é e não como eu gostaria que fosse. Novamente engoli a ofensa como uma boa reprimenda. Eu merecia ouvir aquilo de um ente das trevas superior a mim. Ele tornou a bater o pé e as mulheres se foram. Como era poderoso o guardião dos 7 Portais das Trevas, que leu o meu pensamento. Não pense que consegui o meu poder sendo um tolo. Sempre dormi com um olho aberto. Nunca deixei uma ofensa sem resposta, nem um inimigo mais fraco sem conhecer o meu poder. Nunca deixei de respeitar um igual ou de temer a um mais forte. Foi assim que consegui tanto poder. Também nunca saí da lei do karma. Não derrubo quem não merece, nem elevo quem não fizer por merecer. Não traio ninguém, mas também não deixo de castigar um traidor. Leve o tempo que for necessário, eu o castigo. Não castigo um inocente, mas não perdoo um culpado. Não dou a um devedor, mas não tiro de um credor. Não salvo a quem quer se perder, mas não ponho a perder quem quer se salvar. Não ajudo a morrer quem quer viver, mas não deixo vivo quem quer se matar. Não tome de quem achar, mas não devolvo a quem perder. Não pego o poder do Senhor da Luz, mas não recuso o poder do Senhor das Trevas. Não induzo alguém a abandonar o caminho da lei, mas não culpo quem dele se afastou. Não ajudo alguém que não queira ser ajudado, mas não nego ajuda a quem merecer. Sirvo à luz, mas também sirvo às trevas. No meu reino eu mando e sei me comportar. Não peço o impossível, mas dou apenas o possível. Nem tudo que me pedem eu dou, mas nem tudo que dou é porque me pediram. Só respeito a lei do grande e da luz e das trevas e nada mais. É por isso que o grande exige de mim. Portanto é isto que eu exijo dos que habitam o meu reino. Não faço chorar o inocente, mas não deixo sorrir o culpado. Não liberto o condenado, mas não aprisiono o inocente. Não revelo o oculto, mas não oculto o que pode ser revelado. Não infrinjo a lei e pela lei não sou incomodado. Agora sabe de onde vem meu poder, Senhor da Meia-Noite. Eu sou um dos 7 guardiões da lei nas trevas,
Os outros 6, procure e a lei lhe mostrará. Porque o Senhor não socorreu o cavaleiro em sua queda. Foi a lei maior que o determinou, por isto eu me calei. Mas quando ela saiu em seu auxílio, eu arrasei o reino de Lúcifer para saber onde estava o cavaleiro e acabei descobrindo, pois foi a lei que me ordenou que assim o fizesse. Ele teve que calar-se e entregar-me o culpado. Obrigado, guardião dos 7 portais das trevas, deu-me uma lição sábia. Sou seu devedor. Nada me deve, Senhor da meia-noite. Gosto de ensinar a quem quer aprender, mas também gosto de castigar a quem aprende e faz mau uso do saber. Ele bateu o pé esquerdo e o recinto se encheu de entidades que haviam sido religiosos quando na carne. Eis aí um exemplo do mau uso do saber. Eles aprenderam tudo o que precisavam para suas missões na Terra, mas não seguiram o que pregaram. Usaram do que sabiam em benefício próprio ou para arruinar aos que acreditaram neles. Olhe bem, guardião da meia-noite, e verá que os que se diziam sábios, iluminados, profetas, grandes líderes religiosos ou grandes sacerdotes não passavam de otários, idiotas, tolos, imbecis, cegos e mal-intencionados. Verá entre eles todo tipo de defeito e nenhuma qualidade. Eram lobos uns, pois se aproveitavam e comiam suas ovelhas, e hienas outro, pois se contentavam em consumir os restos deixados pelos lobos. Uns e outros hoje choram pelo erro cometido, pela oportunidade perdida e pela luz não conquistada. Viveram do mundo e não pelo mundo. A lei não os perdoou e os entregou a mim. Eu dou-lhes o que merecem, porque sou um guardião da lei das trevas e esta é minha função. A lei não iria colocar um ser bom e iluminado para castigar os canalhas, nem colocaria um carrasco como eu para premiar aqueles que venceram suas provas. Não. Os guardiões da lei na luz têm uma função como a minha, mas afeta a luz não deixam que quem se fez por merecer a ascensão. Eu não deixo subir aos que se fizeram por merecer a queda. Eu sou a mão que castiga, a outra é a que acaricia. Eu sou a mão que derruba, a outra que levanta. Tudo isto eu sou e ainda assim não sou infeliz, triste, arrependido ou ruim. Não sofro de remorso por castigar aquele que a lei derrubou, assim como um guardião da lei na luz nada sente ao premiar a quem merecer. Eu sou o que sou, um guardião da lei nas trevas, e me orgulho disto porque sei que sou necessário à lei. E tudo isto você também é, ou será, se assumir todo o seu passado. Resgata-lhe se sentir feliz em servir à lei. Ela o recompensará quando assim quiser, não porque você peça qualquer recompensa pelo seu trabalho, mas porque serve, e assim se lamentar por estar nas trevas, pois luz e trevas são os dois lados do Criador. Há os que trabalham durante o dia e dormem à noite, mas também há os que trabalham de noite e dormem durante o dia. Há os animais que só saem de sua morada sob o sol e aqueles que só o fazem sob o luar. Há o verão, mas há também o inverno. O que um aquece o outro esfria e vice-versa. Há a primavera, mas há também o outono, o que um faz brotar o outro faz se recolher e vice-versa. Há o fogo para queimar e a água para saciar a sede. Há a terra para germinar e há o ar para oxigenar. Há tantas coisas e no fim são somente partes do um. Por isto lhe digo, guardião da meia-noite, aos anjos e aos demônios. Os anjos habitam na luz e os demônios nas trevas. Uns não condenam aos outros, pois sabem que são porque assim quis o Criador. Aqueles que vivem no meio é que criam tanta confusão com suas descidas na carne. Do nosso lado não há nada disto. Cada um sabe a que lado pertence. E os que não sabem, são os primeiros de quem nos apossamos. Esta é a lei que nos rege e a todo o resto da criação. Mas não vou falar, pois precisaria de muito tempo para tal coisa. Espero que possa sair daqui melhor servidor da lei do que quando chegou. Eu agradeço suas palavras, guardião dos portais. Pena que eu seja muito pequeno para ajudá-lo, senão eu diria: se precisar de minha ajuda é só pedir. Pois ainda lhe digo que a maior das pirâmides não prescinde da menor de suas pedras, a maior das aves de sua menor pena, nem o maior teto de sua menor telha, e nem o maior corpo do seu menor dedo.
O maior rio não rejeita a menor gota da chuva nem o maior exército ao seu mais fraco soldado. O maior rico é aquele que valoriza o menor dos seus bens. Muito mais eu poderia dizer, mas me satisfaço em dizer-lhe obrigado, guardião da meia-noite. Se eu precisar de seu auxílio, não terei vergonha em lhe pedir, pois por terem vergonha muitos morrem. Morrem por terem desejado algo e não terem provado seu gosto. Vergonha não faz parte do meu vocabulário e a palavra que mais prezo é a que se chama respeito. Haja assim e não será traído nem odiado, mas respeitado. Nem os maiores passarão por cima de você e nem os menores lhe escaparão. Ele parou de falar. Até vista, guardião dos 7 portais das trevas. Até vista, guardião da meia-noite. A saída foi rápida. Quando já estávamos na crosta, agradeci ao companheiro que havia me acompanhado. Agora você sabe realmente quem é ele e por que é tão calado. Comigo não foi calado. Ele sabia que devia dizer-lhe tudo aquilo. Por quê? Eu não sei, mas ele sabe. Quer voltar lá para perguntar? Não, outro dia eu perguntarei. Até vista, companheiro. Dali voltei ao meu ponto de força. Era exatamente meia-noite. Quando cheguei, minha princesa estava preocupada. Pensei que havia sido preso. Onde estava? Vou contar-lhe algo que a deixará estarrecida. E comecei a falar sobre tudo o que havia visto e ouvido. Quando terminei, ela estava mais apagada que nunca. Como tudo se encaixa perfeitamente, não. Sim, a lógica é perfeita. Não sobra uma única peça fora do tabuleiro. O destino puxa seus fios e nós somos guiados para onde ele quer, princesa. Será que o cavaleiro se recuperará? Isto eu não sei, mas os mestres da luz saberão ajudá-lo. A mulher que você viu chegar eu a conheço. Ela é a rainha do ponto de força das trevas do mar. Serve a lei na segunda linha de força da natureza. Mas por que o cavaleiro não a levou consigo? Isto é um mistério para mim. No momento certo eu saberei. Quero saber também. Fale-me quando souber. O tempo corria, pois eu me desdobrava no trabalho com os guardiões da lei na luz. Muitos de minha linha atingiram o grau de guardiões ou mudavam de lado e passavam para a direita. O perdão. Um dia eu resolvi ir pessoalmente até a casa de minha antiga esposa, a madre. Quando cheguei não vi movimento algum e estranhei. A casa que antes era um centro da linha branca estava abandonada. O que teria havido? Estava triste sim pela ausência da madre. Um Exu também sente tristeza. A falta de movimento de pessoas e almas, ali tornava aquela casa triste também. Pena que eu não tive coragem de lhe contar toda a verdade enquanto podia. Não haverei mais, deve ter se elevado muito, eu pensava alto. O que não teve coragem de me falar, guardião da meia-noite. Eu me assustei. Era a madre. Eu falava para mim mesmo, madre. O que aconteceu com o seu templo? Meu pai terminou sua missão na Terra e os que ficaram responsáveis pelo grupo mudaram-se para outro local. Saberia disto se pudesse ter vindo aqui antes. Sinto saber disto, mas fogo em ver que conseguiu vencer mais uma luta, madre. Vim aqui para ver se havia alguma alma em busca da luz do saber divino e quando vi, aproximei-me e ouvi seus pensamentos. O que o atormenta tanto, guardião? Ainda posso ouvi-lo, caso queira dizer-me algo. Tomei coragem. Afinal, eu era ou não um guardião? Eu sou um canalha, madre. Por que se julga assim? Acaso age como tal? Isto eu não sei dizer, mas agi assim há muito tempo atrás com a senhora. Eu não me lembro de ter tido tal desprazer. Pois eu sou o barão que a fez sofrer tanto no passado. Você é o barão? Sim. O cavaleiro não lhe falou quem era eu? Não. Ele sempre dizia que você estava bem, quando eu pedia notícias suas. Muito nobre da parte dele. Sinto pelo seu estado atual, barão. Não sofra por minha causa, pois não mereço compaixão alguma.
Por que diz isto? Todos somos merecedores de compaixão. Não alguém como eu. E ainda mais, sendo você a vítima e eu o réu. Até hoje sinto vergonha pelo que nós sofremos só um pouco e você sofreu demais. Acho que não devia se condenar tanto. Eu poderia viver toda a eternidade nas trevas e ainda assim acharei que é pequeno o castigo que recebi pelo mal que causei a você e a tantos outros. Pois eu não guardo mágoas do que houve. Afinal eu pude me realizar como freire e meu pai já o perdoou há muito tempo. Eu quero agradecer por ter usado tão bem a minha fortuna. Este é um ponto a meu favor. Saí da terra e desci ao inferno, mas você soube transformar toda ela em paz aos menos favorecidos. Achei que você gostaria de saber disto. Soube há pouco tempo e foi isto que me deu coragem de vir aqui hoje. Espero que me perdoe por não ter sido a esposa que esperava que eu fosse. Você foi a melhor esposa que eu poderia ter merecido. Eu é que não me portei como marido nem como homem. Só quero que saiba que eu a amei muito, ainda que ao meu modo. Fico feliz em ouvir isto. Eu também o amei depois que passou a mágoa pela sua desconfiança. Senti sua ausência. Foi por isso que eu ingressei numa ordem religiosa. Quero que saiba que eu nunca fui tocada por outro depois de você. Eu sei disto. Não estou aqui para acusá-la de nada, mas assim para pedir-lhe perdão. Perdão por tê-la tirado de sua família, por não ter sido um marido à altura e por tê-la julgado tão mal. Se não fosse por mim, você teria sido uma mulher feliz. Eu não tenho por que perdoá-lo, barão. Quem sabe qual teria sido o meu destino, se você não tivesse surgido em minha vida. Também tenho que lhe pedir perdão por ter travado sua ascensão devido a uma falha em meu corpo físico. Se não fosse por isso, sua história seria outra. Eu fui culpada por sua queda. Não vim aqui para perdoá-la, madre, mas sim para ser perdoado. Perdoe-me, por favor, só assim terei um pouco de paz. Se isto vai aliviá-lo, eu perdoo com toda a minha sinceridade. Mas peço também seu perdão, pois assim eu terei um pouco de paz, sem julgar-me culpada por sua queda. Eu não sou ninguém para perdoá-la. Sou um ser das trevas e não posso dar nada a um ser da luz. Eu soluçava quando disse isto. Pois eu lhe peço, se um dia me amou de verdade, então perdoe-me. Ela estava chorando também. Só farei isto se parar de chorar, madre. Não estou preparado para o pranto. Ela olhou para mim e disse: Então, por que está chorando? Eu não choro, pois um esqueleto não pode verter lágrimas. São apenas soluços engasgados por séculos que saem de mim. Pois eu vejo isto como choro. Perdoe-me por ter tirado até isto de você. Eu a perdoo se isto a deixa menos triste, mas saiba que fui eu mesmo quem tirou isto de mim. Penso que agora vamos ter um pouco de paz, não, barão? Sim, madre, agora vamos ter paz. Peço sua licença para ir-me embora. Caso algum dia venha precisar de minha ajuda, ordene e a servirei com prazer. Você também, barão, caso precise do meu auxílio é só me chamar e eu atenderei no que puder. Obrigado, madre. Até a vista. Envolvi-me com minha capa e saí andando da casa. Não tinha pressa alguma em voltar ao meu ponto de força. Quando saía da casa ainda olhei para trás. Vi lágrimas em seus olhos. Ela era por demais elevada, por isto julgava-se culpada pela minha queda. Que pena. Eu consegui o seu perdão, mas não tirei a dor e a mágoa do seu peito. Já estava distante quando tornei a olhar para trás. Ela estava na calçada olhando para mim. Resolvi acabar com a dor, tanto dela quanto minha, e me volatizei no espaço. A opção. Afundei na terra e fui ao mais profundo abismo que conhecia. Quando lá cheguei, um urro de dor e mágoa ecoou do interior do meu esqueleto. Era meu remorso que eu colocava para fora. Amaldiçoei a mim com todas as pragas que conhecia. Xinguei-me com todos os nomes chulos do meu vocabulário.
Eu me sentia o mais vil dos vermes do mundo, não por mim mas por vê-la chorar após mais de 200 anos que eu a magoara. Então gritei. Eu sou o mais vil ser das trevas. O inferno é pouco como castigo para um ser como eu. O soluço tomou conta do meu ser. Uma voz profunda me interrompeu. Por que se julga tão mal, meu filho? Eu levantei a cabeça e vi um ente da luz. O que você está fazendo neste abismo, ser da luz? Eu ouço o lamento daqueles que vêm aqui chorar suas dores, filho. Eu posso compreender. Lu. Ninguém pode me compreender, ser da luz. Ainda digo que posso compreendê-lo pois esta é a minha função neste abismo. Como pode entender ou explicar isto? Não é justo que alguém como eu possa despertar compaixão de alguém como ela. Não, você não pode compreender isto, ser da luz. Pois eu lhe digo, que realmente infeliz é o ser tanto da luz como das trevas, que não tem ninguém que se lembre, chore ou sofra por ele. Quando isto acontecer, tudo estará acabado, filho. Não teríamos mais razão para existir e a corrente que nos une uns aos outros e todos ao Divino Criador, se partiria. Isto não pode acontecer, filho. Não é permitido pelo Criador, ninguém se desliga do seu rebanho. Quem está nas trevas sempre tem alguém na luz que se julga culpado por sua queda e tudo faz para elevá-lo. Quem está na luz tem sempre alguém nas trevas por quem sofre por tê-lo perdido um dia. É a mãe que chora o filho ou o filho que chora o pai, ou o irmão que chora a irmã, ou a esposa que chora o marido. A disposição da teia não importa, o que importa é que a teia não deixe nenhuma ponta solta. Que outros chorem pelo que perderam, eu não me incomodo, ser da luz. Eu sofro porque outros choram por mim sem que eu mereça. Como sabe se merece ou não? Está se julgando muito mal, filho. É o meu modo de encarar minha tragédia, ser da luz. Não sinto pena de mim mas daqueles que sofrem pelos meus erros. Qual é o seu símbolo, filho? O das 3 cruzes, ser da luz. Por quê? O que representa ele para você, filho? É o Calvário, ser da luz. Pois eu digo que alguém muito acima de tudo que você possa imaginar, está ouvindo o seu lamento, ainda que tenha vindo ao mais profundo dos abismos para se lamentar. Ele sabe de sua dor e ainda assim não tapa os ouvidos ou fecha os olhos para você pois sabe que você também é parte dele. É uma parte ferida e é por isto que ele também chora por você. Não é só ela que lamenta sua queda mas assim como ela espera um dia vê-lo na luz, ele espera que você use da sua dor e do seu remorso para não esquecer a sua origem. Este é o meio que ele usa para tornar o mais iluminado anjo ou o mais terrível demônio dependentes dele. Todos somos dependentes dele. É por isto que o seu símbolo tem 3 cruzes e não só uma. Nada sobrevive sozinho no universo. O seu símbolo lhe diz isto. A mais alta das cruzes está no centro mas tanto a da direita como a da esquerda estão na mesma altura e na mesma inclinação em relação a ela. A inclinação é para que as 3 se toquem no pé, filho. Mas ainda assim, eu sou um vil ser das trevas. O que torna uma árvore forte, filho? Sua raiz. E o que leva da terra, o alimento árvore? Ainda sua raiz, ser da luz. E o que é que capta os nutrientes da terra para que ela fique florida? A raiz, ser da luz. E o que é que sustenta a mesma árvore para que ela dê muitos frutos? Continua sendo a raiz, ser da luz. O que aconteceria se arrancássemos a árvore do solo? Ela secaria. Se quiser, eu posso tirá-lo das trevas e levá-lo até ela neste instante, filho. Como pode fazer isto, ser da luz? Olhe o meu símbolo, filho. E ele abriu sua veste na altura do peito. As 3 cruzes estavam lá. Eram douradas e ele era só luz por baixo da veste. Acha que pode fazer isto, ser da luz? Sim, pois eu vim até aqui porque ele me mandou. Ele ouviu o seu lamento e quer que não sofra mais.
Ele o enviou. Falei espantado. Se assim fizer, ficará feliz? Não sei, ser da luz. Tem medo que a árvore seque e não dê mais frutos. Talvez seja isto, não sei. Ou será que é porque terá que deixar sua princesa para trás? Creio que é isso, mas não tenho certeza. O que poderia oferecer a ela? Começaria a sofrer por tê-la deixado para trás, não é isto? Sim, ser da luz. Ela choraria por não poder me acompanhar e eu gosto dela também. Então vamos tentar de outra forma, já que esta não é perfeita. Que tal se eu cortar a árvore? Quer dizer que apagaria a Beatriz da minha mente e da dela? Sim, eu posso fazer isto em um instante. Eu duvido disto, filho. Não duvido do seu poder, ser da luz, mas a árvore secaria do ponto que foi cortada para cima. Só a parte de baixo viveria, o que quer dizer que Beatriz morreria como um ser da luz. Sim, pois ficaria sem você para enviar-lhe o alimento que a torna forte para que dê bons frutos e alimente a muitos. Seria uma grande perda, não? Faria mais mal a ela sendo esquecido do que lembrado. Enquanto ela souber que está aqui embaixo, irá lutar pelos que caíram. Quando isso não acontecer mais, ela não lutará com tanta tenacidade e não dará mais frutos. Mas a árvore brotaria novamente, não? Há árvores que não brotam mais porque são cortadas rentes ao solo. Suas raízes logo apodrecem, pois deixam de ter para onde enviar a seiva que coletam. Mas as que brotam, ser da luz. Sim, é verdade. Mas muitas têm seus brotos todos retorcidos ou tortos, isto quando não crescem rentes ao solo e não dão fruto algum. Escolha a sua árvore, filho. Aquela que escolher será sua árvore. Eu não quero ir para junto de Beatriz, pois amo a princesa. Portanto, não quero que arranque a árvore. Por outro lado, não quero que corte a árvore, pois eu vi quantos frutos Beatriz deu naquela ordem e depois em espírito foram milhares e milhares. Seria egoísmo meu tirar-lhe a força que a fez lutar tanto pelos semelhantes. Está me propondo uma terceira alternativa, mas só tenho duas a lhe oferecer. Posso recusar sua oferta, ser da luz? É um direito seu, filho. Mas pense bem antes de fazer sua escolha. Eu vim para consolá-lo, não para confundi-lo. Você já me consolou, ser da luz. Eu gostaria que a árvore ficasse como está. Se foi ele que o enviou para me consolar, deve ter enviado alguém para enxugar o pranto dela também. E se ele o enviou a mim é porque não sou tão desprezível assim. Estou consolado, ser da luz. Gostaria apenas de ter certeza que ela também foi consolada e que é verdade tudo o que me disse sobre o seu poder. Então, olhe com atenção para o que você vai ver agora e depois volte ao seu trabalho na crosta, pois é isto que ele espera de você, filho. Eu olhei para o seu peito e as 3 cruzes foram crescendo até se tornarem enormes. Na do centro, formou-se um clarão cristalino e eu vi Beatriz diante de 3 cruzes iguais àquelas que eu vi. Ela olhava para a do meio. Tenho certeza que ela olhava para mim. Quem é você, ser da luz? Gritei eu. Eu sou o símbolo vivo, filho. Honre-o nas trevas que ela o honrará na luz. Obrigado, Consolador. Diga a ele que eu honrarei meu símbolo nas trevas sem reclamar. Ele pede que ainda que esteja na pior das trevas, não o renegue ou o esqueça novamente, filho. Eu não o reneguei, nem o esquecerei, ser da luz. Novamente obrigado. De nada, filho. Adeus. Adeus, símbolo vivo. E ele desapareceu, mas o símbolo ficou ali. Nunca mais foi apagado. Pode acreditar nisso, amigo Taluya. Ele ainda está lá até hoje e eu vou de vez em quando até ele para ver se o ser da luz volta a falar comigo. Eu falo com o símbolo, ele nada me responde, mas eu sei que me ouve e isto é o suficiente para mim. Quanto ao resto, eu tiro de letra, pois sou chamado de professor da meia-noite por minha falange. Eu me levantei limpando minha capa negra do limbo, ascendi até a crosta. Estava de volta ao campo de batalha,
curado do remorso do passado. Não tenho certeza, amigo, mas acho que o caboclo a quem eu servia sabia do meu encontro com o Consolador, pois eu notei naqueles dias um ar de alegria nele. Mas como ele nada falava, eu calei-me até hoje sobre aquele encontro. Neste tempo, eu perguntei ao caboclo como estava seu filho e soube que estava numa câmara de recuperação. Pedi para que me levasse até lá, mas ele se negou. Lá entravam apenas os mestres da luz que cuidavam dele. Calei-me, pois não queria lembrá-lo de sua dor. Nunca mais perguntei sobre o estado do filho, somente trabalhava, trabalhava e trabalhava. A grande vitória. Era o ano de 1983 e fui convidado para um encontro com o guardião dos 7 portais das trevas. Fui imediatamente ao seu encontro. Quando cheguei, ele me saudou com um gesto característico. Salve, guardião da meia-noite. Eu não esqueci de sua oferta de ajuda, estou precisando dela. Do que se trata, guardião? Fui designado pela lei para proteger um encarnado e não posso falhar. Por isto quero sua ajuda na proteção dele. Eu o protegerei como se fosse minha responsabilidade. Eu agradeço. Não me esquecerei disto, companheiro. Para o guardião dos 7 portais das trevas chamar alguém de companheiro, deveria querer dizer que ele tinha um bom conceito deste alguém. Isso me deixou feliz. Mas não será fácil. Não me preocupo com dificuldades. Poderá perder o seu pescoço na defesa dele. Não me preocupo com isto. Poderá ser destituído de seu posto de guardião da meia-noite, se houver alguma falha. Serei vigilante. Terá que ser discreto, apesar de ser o maior em sua linha. Anularei-me por completo. Não admitirei traição, pois quem me trai é um degolo. Eu odeio os traidores e o senhor sabe disto. Terá que combater a outro guardião do ponto de força da 7ª linha. Eu me arrisco e pagarei o preço do desafio. Apenas não infringirei a lei. Nem eu lhe pedirei isto. Então conte comigo, grande guardião. Nisto eu ouvi uma grande ovação por parte de muitos guardiões de pontos de força. O que é isto, grande guardião? São aqueles que aceitaram minhas condições para tal empreitada. São os mais poderosos que há no serviço da lei de Umbanda. Estão faltando uns poucos que não farão parte da luta. Quem é o protegido? Ninguém além de um protegido meu. E quando eu protejo alguém, a proteção é total. Além deles, eu enviarei meus melhores escravos, quando assim se fizer necessário. E eu vi se levantarem os mais terríveis carrascos da lei. Aquele salão se parecia com a Assembleia. Havia em seu interior apenas guardiões da lei de Umbanda nas trevas. Todos tão poderosos como eu e muito temidos por sua combatividade no serviço da lei. O guardião levantou-se do seu trono e volatizou-se. Nós o seguimos. Quando chegamos ao lugar onde estava protegido, fiquei decepcionado. Não era um milionário ou um governante. Enfim, era apenas um ser comum como bilhões de outros seres. À sua esquerda estavam os 7 portas, o tranca-tudo e outro para protegê-lo. O outro não quer que eu cite. Acato o seu desejo de continuar incógnito. Havia também 2 pretos velhos que já conhecia há muito tempo e mais 3 caboclos muito conhecidos. Um do mar, outro do mato e o terceiro da montanha. O guardião dos 7 portais apresentou todos aos seres da luz e falou: tudo o que for feito nas linhas deles, será amortecido. Se precisarem de ajuda, eles ajudarão. O velho negro respondeu: nós lhe agradecemos, ex o guardião. Quando precisarmos, nós exigiremos o cumprimento do prometido por você. Dali cada um voltou a seu ponto de força. O tempo ia passando e eu, assim como os outros, passávamos de vez em quando para ver como ia o protegido do guardião. Aparentemente tudo ia bem, pois os choques eram comuns para aqueles que combatiam as trevas. Um dia, eu fui desligado de todas as outras funções e mandado dar guarda diuturnamente ao protegido do guardião.
Eu estava acostumado à liberdade e foi horrível ter sido obrigado a ficar ali, preso. Mas quem ordenara fora o próprio Senhor dos Mortos, o Senhor Abalaí, e quem era eu para não cumprir uma ordem direta dele? Junto comigo vieram outros 7 segundos Omulu com suas respectivas forças, todos enviados pelo guardião do ponto de força das trevas do Campo Santo ou cemitério. Pelo menos tinha com quem conversar nas horas de folga. Foi neste tempo que eu reencontrei a rainha do ponto de força das trevas no mar. Ela era calada e não ligava para nós. Eu estava cansado da rotina e achava o médium um idiota bem intencionado. Só o chamava de idiota azarado. Um dia, ela aproximou-se de mim e fulminou-me com os olhos. Escute aqui, esqueleto imundo, se o chamar mais uma vez de idiota eu parto todos os seus ossos e os dissolvo no mar. Ele não é, por acaso, um idiota. Não vou ficar mais tempo aqui. Ela levantou seu cetro e eu fui jogado no chão. Estava sendo triturado. Minha força era nula perto da sua força. O velho negro interviu rapidamente e me salvou do aborrecimento. O poder dela igualava-se ao do grande guardião do cemitério, o poderoso Omulu. Eu é que não sabia de nada. Havia me esquecido que ela era guardiã do ponto de força das trevas do mar. No mesmo instante, eu descobri tudo. Nós estávamos guardando o Cavaleiro da Estrela da Guia que havia sentido no espírito o poder do Príncipe das Trevas. Levantei-me e falei. Desculpe-me, rainha, não sabia que era o... Fui interrompido pela voz do velho negro. Não fale, guardião. Eu só queria. Não fale, é uma ordem. Eu não pensava que... Não pense também. Se não pensava quando podia pensar, agora está proibido de pensar. Não pense e não fale. O ar ouve tudo isso era muito ruim se o seu pensamento for ouvido. Não pensarei, chefe, nem falarei mais nada. Só peço desculpas pelas minhas palavras, rainha. Espero que aceite. Eu aceito, guardião. Mas fica em aviso se houver traição, o culpado pagará com a própria existência. Não mais o chamei de idiota azarado. Vigiava meus pensamentos ao extremo. Além do mais eu também me escoltei com os mais leais e poderosos auxiliares. Toda cautela era pouca. Aprendi a dormir com o olho aberto como havia dito, há muito tempo atrás o grande guardião. As encrencas começaram a acontecer algum tempo depois, os choques vinham de todos os lados. Negro. O idiota começou a crescer rapidamente. Foi sendo despertado pelos caboclos e pelo velho. Nós à esquerda, não pensávamos e nem falávamos. Quando chegou a hora certa entramos no campo da magia pura. Os elementos foram conquistados. Os reinos elementares conheciam o antigo mago e respondiam com todos os seus poderes. Os inimigos começaram a cair, um a um. Legiões inteiras de seres das trevas desapareciam do mundo subterrâneo para sempre. As 6 obrigações haviam se completado, faltava apenas a 7ª que era a mais difícil de todas. Era o chamado do ancestral místico à sua emanação. O idiota já não era um idiota mas um poderoso mago que começava a ser despertado pelos mestres do saber da luz divina. Eu assistia a tudo calado mas sabia que o confronto final iria acontecer. Os mestres do Grande Oriente começavam a chegar. A vigilância da luz era implacável. Não lhe dava um dia sequer de descanso mas ele de nada desconfiava e até se revoltava com excesso de deveres. Ofendeu-nos várias vezes com sua revolta mas o cavaleiro puxava o bridão e o cavalo se tornava dócil. Estava indeciso quanto à 7ª obrigação, seria o fim do livre-arbítrio. Os magos apertavam as cravelhas, ele tinha que decidir-se. Por fim, tomou a decisão o ancestral místico assumia a sua luta e defesa. Todas as forças estavam à disposição, era só ir lá e levantá-las. Nova indecisão, pois a primeira implicava em unir os dois extremos, o da luz e das trevas.
Somente assim poderia lutar de igual para igual com o príncipe das trevas. Ele não sabia que a luta já havia começado e outra que estava lutando. De um lado estava o Grande Oriente, do outro o príncipe das trevas querendo levar novamente o cavaleiro da estrela da guia. Nós à esquerda nos tornamos cruéis. Todos que ultrapassavam certa distância eram destruídos. O grande rei capitulou quando viu que Ymir também aceitou o armistício. Já havia perdido os seus melhores auxiliares. Lúcifer ainda insistia na luta, mas também sofria golpes profundos. O príncipe das trevas estava desesperado. Desferia golpes formidáveis e ainda assim o cavaleiro cavalgava. Os cristais foram abertos ao mago. O tempo também e a luta se equilibrou um pouco. O príncipe recuou suas hostes e o cavaleiro pôde respirar um pouco. Quando o Grande Oriente soube dos planos do príncipe, preparou-se para a nova investida. Mas desta vez seria pior. Alguns, tanto da luz como das trevas, foram afastados pois corriam perigo. Outros vieram pela direita e a esquerda foi assumida pelo próprio guardião dos 7 portais das trevas. Eu perguntei-lhe por que de se expor. Eu corro risco, companheiro. Se ele cair não resistirá à nova prova diante do príncipe das trevas e se perderá para todos sempre. Mas você corre o risco de cair junto com ele. Se ele cair, vou junto na queda. Não me interessa ficar nos 7 portais das trevas se a minha parte na luz não existe. Esta eu não entendi. Nem eu vou lhe explicar o que isso significa. A rainha também se pronunciou. Eu caio junto se o meu cavaleiro cair. Também não quero ficar só no meu ponto de força. Até o gênio do oráculo se manifestou. Eu vejo a vitória se souberem lutar. Eu os ajudarei pois ele é o guardião do meu ponto de força. Eu nunca abandono um dos meus. O seu ancestral místico o conduziu por este caminho mas não quer perdê-lo para as trevas. Eu assumirei a sua mente e o guiarei à vitória. Mas sua vitória tirará uma guardiã de um dos pontos de força. Eu sou o gênio do oráculo ou já se esqueceram disto? Eu vejo o passado, o presente e o futuro. De tudo eu já sabia. Já tenho uma outra guardiã que assumirá o meu ponto de força no mar. Um plano foi traçado pois logo o combate final começaria. Só o mago não sabia de nada e isto complicava um pouco as coisas. Logo o choque terrível começou. O ancestral místico envolveu por inteiro o mago e o conduziu duramente. Era o cavalo sendo puxado pelo freio envolvido pelo ancestral místico que fazia tudo o que era preciso. O grande rei pediu paz e ofereceu ajuda. Era o ancestral místico enviando forças ao mago. Um a um, os recalcitrantes foram sendo dobrados pelo Grande Oriente. O mago buscou aos guardiões dos mistérios tanto da luz como das trevas. Nenhum negou ajuda. Ele não sabia de nada mas eles o reconheciam na carne como um dos seus melhores servidores. E o choque começou. Cada um conhecia agora o outro lado e quais eram os amigos e inimigos. A cada derrota de um servidor do príncipe das trevas, milhares de almas eram libertadas e acolhidas pelos mestres da luz. O porta-estandarte já não vencia marcar o nome dos libertos das trevas pelo mago cego. Escreveram-se tantos livros com aqueles nomes que o Grande Oriente tem uma estante somente para eles. O mago assumiu seu nome de Cavaleiro da Estrela da Guia. Até este dia, os servos do príncipe somente vigiavam. Nem isto passou despercebido. Quando a luta estava no auge, o mago perdeu o seu templo. Houve deserções, à esquerda e à direita. Muitos achavam que ele iria perder a luta e saíram em disparada. O mago ficou só em sua luta. O Grande Oriente lhe deu poderes maiores ainda e a guerra recomeçou. Os terríveis cavaleiros das trevas foram colocados à disposição do mago e degolaram falanges inteiras de servos de príncipe. Após um breve período o mago reabriu o templo. O príncipe levantou o que havia de pior nas trevas e lançou contra o templo. O mago foi obrigado a fechá-lo novamente.
O príncipe sabia como atacar, mas já estava se expondo demais. Estava sendo atraído para uma cilada e não sabia. Este tinha sido o plano. O mago se recolheria para a defesa. O príncipe pensaria que havia ganho e sairia em campo para buscar a alma do cavaleiro. Falhou com sua estratégia, pois foi enganado pela vitória aparente. Finalmente, houve o confronto entre o cavaleiro e o príncipe das trevas. O príncipe das trevas foi subjugado pelo ancestral místico e recebeu a marca do símbolo do cavaleiro, a estrela e as três cruzes. Foi obrigado a se retirar da luta e a esquecer para sempre o cavaleiro. Eu e os que participaram da luta toda sem arredar os pés, temos o sabor da vitória de todos. Afinal, um dia o cavaleiro desceu até nós e nos encaminhou para servirmos a lei de Umbanda e não o deixaríamos sozinho na hora que mais precisava. Todos nós ganhamos estrelas em nossos símbolos. Foi um presente do ancestral místico do cavaleiro aos que não se acovardaram. Essa estrela nos tornou mais poderosos e aqueles que fugiram na pior hora da luta, estão até hoje com a sensação de derrotados. Isto nós podemos ver nos seus olhos. É uma pena que tenham ficado com medo de cair, pois perderam a oportunidade de subirem um pouco. Nós, os da esquerda, voltamos à paz. Ainda comentei com os outros que foram mais ativos na luta. Quem disse que nunca acontecia nada, tanto na luz como nas trevas? Fui eu, disse o guardião dos caminhos. O que me diz de tudo que houve? Apenas um pequeno alvoroço. Ainda diz que foi somente um pequeno alvoroço quando nossos pescoços estavam sob uma guilhotina. Sim, isto só serviu para que afiássemos nossas armas, cortássemos alguns canalhas e mostrássemos quem somos realmente. Hoje eles sabem que nas trevas não há amor mas ódio. Não há humildade mas soberba, não há compaixão mas somente vingança pura. Quem quiser amor, humildade e compaixão, que vá viver na luz. Aqui impera a lei dos mais fortes e mais espertos. Não é a própria lei quem diz que quem deve paga e quem merece recebe? Sim, a lei diz isso mesmo. Então vamos esperar que a lei nos diga quando mereceremos outro combate desses. Isto aqui já está monótono de novo, pois nada muda nas trevas. Espero que seja daqui a 7.000 anos, seu filho de uma rameira. Ele nada disse e caiu na gargalhada. Mas por que você me contou tudo isto, companheiro da meia-noite? E por que estava feliz quando chegou? É que fui convidado a mudar de lado há algum tempo atrás. Tentei me adaptar à luz mas não deu certo. Cheguei à conclusão de que nada muda mesmo. Assim como nas trevas existem aqueles que querem subir e aqueles que querem descer, na luz também eles existem. E o que tem isto de mais? Apenas que, na luz temos que tentar impedir os que querem descer e ajudar aos que querem subir. Isto é certo, mas ainda não entendi o que você está tentando dizer. O que eu estou dizendo é que se na luz existem tantos que querem descer, eu volto para as trevas para ajudá-los na sua chegada. Vai tentar mostrar que estão errados. Sim. Mas como? Se não terá luz para iluminá-los. Posso não ter luz para mostrar-lhes que estão errados, mas tenho um chicote novo, uma espada nova com uma estrela no cabo, uma grande capa negra para ocultar o meu esqueleto e um enorme tridente pontudo para lembrá-los que nas trevas não há perdão, só castigo. Ele saiu gargalhando alto. Eu fiquei a meditar em sua história. Fim. Taluiane, como é conhecido entre seus irmãos da luz, significa filho que caminha sob a luz da justiça divina.